Olá, boa noite. Vamos aguardar uns minutos aqui para a gente estar iniciando nossa live de hoje, falando sobre macro e micronutrientes na terapia ortomolecular. Então vamos aguardar um pouquinho. As pessoas já estão entrando, legal. Aguardar um minutinho, tá, pessoal? Não sei se eu vou tentar acessar o Instagram aqui do meu computador também, para estar acompanhando as perguntas aí e o nosso bate-papo. Tá entrando o pessoal, Andréia. Pessoal, vocês que estão aí online aí já, vocês estão ouvindo bem minha voz? Tá dando para ouvir bem? Digita aí para mim, só para eu saber. Digita aí nos comentários aí se estão ouvindo bem minha voz aí, por favor. Ok? Joia, Andréa. Obrigado. Só entrando, mais um minutinho só a gente já começa, tá, pessoal? No máximo aí mais 2, 3 minutinhos a gente já está começando. Perfeito. Tudo bem, Carla, Wesley, Andréia, Arantes, Renata, Adriana. Boa noite a todos. Legal vocês estarem buscando esse conhecimento, que pode ter certeza, pessoal, isso aqui, conforme a gente vai abrindo a nossa mente para a parte nutricional, isso, além de mudar a nossa consciência perante nós mesmos, perante as besteiras que nós fazemos, para ajudar o nosso paciente também a mudar a consciência dele, pessoal, faz uma mudança tremenda nos tratamentos aí. Vocês não têm noção do quanto vai potencializar para você que é terapeuta, tá? Para você que não é terapeuta, você vai ter conhecimento de muita coisa aí que às vezes você acha que está fazendo correto e que muitas vezes não é correto e você está perdendo saúde, né? Boa noite, Louar. Mais um minutinho a gente já começa. O pessoal tá chegando aí. Mais um pouquinho. Bom, vamos começar relembrando um pouquinho do que nós falamos na semana passada, né? Na live da terça-feira passada, que a gente falou dos nutrientes e a sua importância, né? A gente deu uma passada sobre a importância dos carboidratos, a gente falou sobre a importância das proteínas, a importância das gorduras, né? Os micronutrientes, né? Das vitaminas e tudo mais. A gente falou da água, né? A gente poderia passar uma live aqui só falando sobre água, pessoal. E digo para você que seria uma live muito, muito, muito proveitosa, porque às vezes a gente coloca a água como se fosse uma coisa, a água é só para hidratar, meu, água é nutriente. E é um nutriente que gera muitos benefícios para a nossa saúde, mas aquela água que a gente tem que saber que é uma água de qualidade, porque tem muitas águas aí que estão desidratando as pessoas, tá? Aí a gente falou também sobre de fibras, né, a importância para vitalidade dos nutrientes para vitalidade, para energia, para crescimento, para desenvolvimento, né, as funções imunológicas, o que isso tudo influencia. Às vezes a gente fica aí vendo nossas crianças, né, a gente vê muito isso hoje, meu Deus do céu, as crianças que ficam resfriadas, até porque a gente está protegendo demais, né, nossos filhos, e aí eles não criam resistência. Uma porque a maior parte das crianças aí nasceram no Covid, então nasceram envolto de álcool 70, então não conseguiram criar bactérias, absorver bactérias para formar a sua biota intestinal e melhorar o seu sistema imunológico, né? E aí o que acontece? Qualquer coisinha que pega, já entra no antibiótico, entra na cortisona. Aí, pessoal, não há como ter saúde dessa forma.
Então é triste a gente ver aí as crianças que nasceram na época do Covid aí, eles já nasceram com uma deficiência energética muito grande, né? E aí só aí tome vacina e fica aí em casa, não pode sair no parquinho, não pode brincar na escola, não pode. Então o que acontece? Elas foram perdendo resistência, né? Agora que estão voltando a viver um pouquinho mais, né? Daí a gente falou sobre prevenção de doenças, sobre a saúde mental, a importância. Pessoal, hoje os estudos estão provando cada vez mais que para você melhorar da sua depressão, das suas crises de ansiedade, do seu pânico, dos seus surtos que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje, se não tiver uma nutrição cerebral, seus neurônios não estiverem recebendo a quantidade adequada de nutrientes, você não consegue exercer controle sobre as emoções, né? E também no processo de recuperação e reparação de tecidos. Se você não tiver um nutriente ali, não adianta. Eu coloquei, por exemplo, falando ali para quem é acupunturista, né? Para quem é da medicina chinesa, às vezes chega uma pessoa, você olha a língua. Hoje mesmo eu tive 2 pacientes aqui que chegou, eu tenho isso, e nossa, eu não estou conseguindo controlar minhas emoções, não sei o que está acontecendo. Eu falei, deixa eu ver sua língua. A hora que ela mostrou a língua, eu falei, cara, não tem como você estar exercendo controle. Uma palidez só, uma anemia profunda. Aí é lógico, a gente vai solicitar exames para ver se essa anemia é uma anemia ferropriva, é uma anemia de vitamina B9, é uma deficiência de vitamina B12, e aí, consequentemente, suprindo aquilo tudo, a maior parte das depressões hoje é comprovado que se você nutrir as carências nutricionais, as vitaminas, os minerais, dentro dos padrões ideais, e não dos padrões que é colocado aí pela indústria farmacêutica, ou até mesmo aí pelos laboratórios que são enviados pela indústria farmacêutica, aqueles parâmetros, que a maior parte daquilo lá está tudo errado, está completamente errado. Aí se você colocar realmente aquilo que é bom, aquilo que é correto, meu Deus, melhora de uma forma muito significativa. E aí, para isso, hoje, a ciência nutricional vem falando para você, você quer ter saúde hoje? Então você tem que suplementar. Por quê? Porque os nutrientes estão cada vez mais empobrecidos de nutrientes. Então a gente tem que fazer sim uma suplementação e a gente tem que quebrar o paradigma dos nossos pacientes que abrem, tomando um monte de remédio. Pessoal, suplementação é alimento concentrado em cápsulas. Ele é alimento, ele é nutriente. O meu corpo sabe o que fazer com aquilo ali, diferente do medicamento químico que o meu corpo fala o que é essa porcaria que você colocou aqui dentro. E aí o que acontece? A gente fica aí envenenando nosso corpo, encobrindo muitas patologias, porque muitas vezes eu estou colocando um negócio para o meu corpo ficar quieto, sendo que ele está manifestando uma leitura, ele está manifestando através da linguagem corporal que tem coisa errada lá dentro, para que você acorde, para que você supra todas as deficiências. Então, pessoal, é muito importante você estar suplementando nos dias de hoje, tá? Lógico, passa por um profissional, né, que tem esse conhecimento. Aqui a gente está passando um conhecimento, tentando passar um conhecimento de ótima qualidade, mas a gente não está indo a fundo, né? A gente precisa de muito tempo para passar um conhecimento. Isso que eu estou passando para vocês veio de uma faculdade de nutrição, veio lá desde a época da educação física, que eu já adorava a parte de suplementação, que eu via a diferença que dava no rendimento, na performance dos atletas que eu tratava, que eu fazia o treinamento deles. Aí depois veio na acupuntura, veio a dietética chinesa e funcional, aí veio a faculdade de nutrição, veio a pós de nutrição esportiva, nutrição funcional, nutrigenética, nutrigenômica, fitoterapia, ortomolecular. Pessoal, isso muda a consciência da gente, muda a vida a nível de saúde, tá? Então é importante sim. Então vamos lá, pessoal, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco sobre macro e micronutrientes, a sua importância, onde que a gente encontra, quais as melhores fontes, o que isso influencia no meu organismo. Mas a ortomolecular tem a ver também, essa coisa de macro e micronutrientes, a ortomolecular tem a ver com o correto, correto, moléculas corretas, tá? Então, e para a gente ter as moléculas corretas, eu tenho que ter tanto equilíbrio entre macro e micronutrientes, tá bom? Então é muito importante a gente ter esse parâmetro de equilíbrio, né? E aí tem muitas coisas que você está vendo na internet aí, que tem sentidos, que tem estudos, mas tem muita besteira que está aparecendo por aí, que, meu Deus do céu, né? Algumas coisas drásticas, algumas coisas doidas aí, que você fala, não, agora você só come isso, agora você só come aquilo. Para, o seu corpo precisa um pouco de tudo. Lógico, às vezes você vai ter alguns benefícios fazendo uma dieta X, alguns benefícios fazendo uma dieta Y, mas na verdade são fases, às vezes, que você faz para fazer um detox, ou para fazer uma perda rápida de peso que você precisa, mas na verdade seu corpo precisa de um conjunto ali de nutrientes, né? E é isso que a gente vai estar passando por partes aqui para vocês. Nós colocamos a importância de algumas coisas na semana passada, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nos carboidratos, nas proteínas e nas gorduras.
Vamos lá, vamos começar por carboidrato. Pessoal, carboidrato é a principal fonte de energia que o nosso corpo utiliza, tá? É a principal, é a primeira fonte, é a energia rápida. E aí existe uma diferenciação de dois tipos de carboidrato, e isso está sendo colocado muito pela nutrição hoje, que antigamente a pirâmide alimentar, falei isso na live anterior, a base dela, né, que a pirâmide é dividida em três partes, né, a base dela, depois o meio dela e a ponta dela. A base dela era totalmente carboidrato. Tudo carboidrato. Então tinha macarrão, tinha pão, batata, tudo que tinha a ver com massa, né, era a base da pirâmide. Aí no meio ali era a proteína, uma porcentagem um pouquinho menor, e lá na ponta era ali as gorduras. Pessoal, mudou completamente. Porque hoje os estudos mostram que você precisa diminuir o carboidrato, eu não estou falando zerar. Eu estou falando diminuir o carboidrato, nós comentamos um pouquinho isso na semana passada, eu vou reforçar um pouquinho sobre isso, sobre a gliconeogênese que acontece no seu corpo, pela deficiência que às vezes pode estar ocorrendo de uma dieta baixa em carboidrato, uma dieta cetogênica e tudo mais, né? Mas a hora que você consome uma parte do carboidrato, esse carboidrato mais complexo, e aí outra parte da base da pirâmide é a base de gordura. Seu corpo precisa de gordura. Daqui a pouco a gente vai chegar na gordura aqui. Eu vou quebrar um negócio que você deve ter aí que chama gordurofobia. Tem medo da gordura. Gordura alimenta seu cérebro, gordura alimenta seu coração, gordura alimenta suas mitocôndrias, suas células. Ela é protetora, ela é termogênica, e tem várias coisas. Ela protege o seu corpo, né? A parte térmica. É lógico, quais gorduras que eu vou estar consumindo? Eu vou estar consumindo gordura só porcaria? Eu vou estar consumindo óleo de soja? Pessoal, isso não, aqueles chocolates vagabundos que você encontra aí nos supermercados aí, aquilo lá é veneno, aquilo lá vai te entupir inteiro. Por que vai te entupir? Porque ele vai te inflamar. Esses são óleos, são gorduras que te inflamam. A gente tem que colocar óleos, gorduras que são anti-inflamatórios, que são antioxidantes. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre oxidantes e antioxidantes? Então vamos lá, pessoal. Carboidrato, eles são divididos em dois. A gente tem os carboidratos simples e a gente tem os carboidratos complexos. Os carboidratos simples é tudo aquilo que vai ser, vou colocar de um jeito simples aqui, tá? Tudo aquilo que vai sendo refinado, que vai sendo polido, que vai passando ali por processos de polimento, de detergentes e tudo mais, vai ficando só o que a gente chama de caloria vazia. Não tem nutrientes. E entendam, pessoal, a maior parte das pessoas que estão obesas aí é porque estão consumindo carboidratos, que estão tendo picos de insulina, aí o corpo está desenvolvendo um negócio chamado resistência insulínica, que está te causando diabetes e alterando completamente a sua parte metabólica. Porque você está colocando uma quantidade de energia rápida, sendo que muitas vezes você nem vai usar aquela energia naquele momento, aquilo vai ser transformado em glicose. Uma parte dela vai ser armazenada no seu fígado, no seu músculo em forma de glicogênio, e a outra parte vai ser armazenada nos seus culotes, na sua pânceps, no seu bumbum, né? Vai formar aquela camada de gordura, que depois é foda, desculpa a palavra, é foda de tirar, né? Então a gente tem que entender que carboidrato é importante sim, mas quanto de carboidrato e qual os melhores carboidratos? Então os carboidratos simples são os açúcares, o arroz branco, que eu sei, pessoal, é a alimentação do povo brasileiro. Eu sei. Não significa que seja coisa saudável. Ah, mas o arroz e feijão é uma combinação perfeita. Eu também concordo. Só que é uma combinação perfeita que vai dar muitas vezes diabetes, pelos picos de insulina. Existem formas de você comer arroz e feijão e não ter pico de insulina e não desenvolver diabetes. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas só fechando aqui, carboidrato simples, tudo aquilo que é polido. Tá? Às vezes você também vai ter carboidrato simples nas frutas, infelizmente. Por quê? Porque ela é rica em açúcar. Principalmente se você faz a besteira de tomar suco de frutas e achando que está arrasando. Ah, vai lá, pede, é uma coisa que a gente não compreende, né? Você vai lá, pede uma pizza de 4 queijos que fode com você, fode com o seu fígado, fode com o seu estômago, fode com o seu baço e tudo mais. Aí você pede um suco de laranja para ser saudável. É foda, né? Uma pizza ali cheia de carboidrato ruim, que é farinha de trigo branca com fermento muitas vezes, um sal ruim, e ali cheio de queijo medonho ali por cima, né? Aquela gordura medonha, e aí você pede um suco de laranja, sendo que você está compensando um pouco o estrago ali. Na verdade, você está fudendo mais ainda. Por quê? Porque ali o suco de laranja, você tem um copo de suco de laranja de 500 ml, você tem 5, 6 laranjas. Dependendo da laranja, se ela estiver meio seca, ele vai até mais que isso. E aí você tirou toda a fibra e deixou só o açúcar da fruta. Isso você vai ter picos de insulina de uma forma gigantesca ali
E naquele momento que você acha que está sendo saudável, você está se tornando uma pessoa diabética. Olha que maravilha. A fruta, ela contém sim um veneno chamado açúcar, né? A frutose. Mas existe também as fibras. Então, quando você consome uma fruta, até porque se você vai chupar uma laranja pós-alimentação, tudo bem, você vai chupar uma laranja. Vamos colocar muito, em exagero, 2. Mas ali você já ainda está indo com as fibras. Agora, quando você toma um suco de laranja, você matou as fibras ali, você está tomando só o açúcar. Ou seja, você está tendo ali uma elevação de insulina medonha. E, inclusive, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre as referências de exames laboratoriais, que é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Vamos colocar lá, por exemplo, no quesito da diabetes. Na diabetes, eles colocam lá que até 99 você está bem. De 99 até 125, 124, ali você está pré-diabético. E acima de 124, 126, você está diabético. Tá. Você faz um jejum de 8, 10 horas de jejum, e aí você vai fazer o exame de sangue. Aí deu 98. Pessoal, você está com 98, com 8, 10 horas de jejum. Depois do seu café da manhã, você acha que vai para quanto? Depois do seu almoço, você acha que vai para quanto? Depois do seu jantar, você acha que vai para quanto? Depois do seu lanchinho da tarde, você acha que vai para quanto? Ou seja, quantas horas por dia você não está diabético? Porque a hora que você consome, ele vai ter picos ali. Com 8, 9, 10 horas de jejum, ainda está em 98? Pessoal, ali para estar bom tem que estar no máximo 90. Porque senão em várias horas do seu dia você está diabético. Mas quando você faz o exame dá 98, tá super bem. Então caramba, você está oxidando seu corpo, porque a diabetes corrói você por dentro. Além de afetar a sua visão, muitas pessoas vão perdendo a visão, vai destruindo sua parte circulatória. Por isso que a maior parte das pessoas com diabetes grave que não consegue tratar aí, amputa dedo dos pés, amputa a perna, amputa outra perna, fica cego. Então em vários momentos do dia você está diabético. Quando você tem mas até 99 falaram que tá bom. Eles querem que você fique diabético. Por quê? Porque você vai tomar remédio, vai tomar insulina pro resto da vida e a indústria farmacêutica vai estar feliz com você está colocando dinheiro no bolso deles. Então tem que ter uma referência, até 90 no máximo, 85, 87, meu, maravilhoso. Mas como que eu faço para baixar? Eu já como pouco carboidrato, tá? Aí entra um segredinho. Comer pouco carboidrato já ajuda. Comer menos carboidrato. O problema é que hora que você consome esse carboidrato. Existe o que a gente chama de carboidratos complexos. Carboidratos complexos são os carboidratos que ainda contêm fibras, tá? E essas fibras, o que elas fazem? Como as fibras elas não são digeridas no estômago, elas são digeridas nos seus intestinos, elas não dão picos de insulina. Então, quando você come um arroz branco, você não tem fibras, picos de insulina. Quando você come um arroz integral, ele tem mais fibras, então ele vai dar menos picos de insulina. Aquela 98 que depois do almoço vai para um 130, 140, ela vai ali, por exemplo, de 98 para um 110, que já é melhor, menos mal. Se você tiver com 90, ela vai chegar dentro dos 90 e pouco. Você não chega nem a pré-diabético. Então pensa nisso, fibras. Tudo bem, Everton, eu não gosto de arroz integral. Então vamos fazer diferente? Vamos pensar no mesmo seu arrozinho branco, se você for para o integral, melhor. Vamos pensar no seu feijãozinho, que é o comum aí, o arroz e feijão é tudo de bom, tal, uma misturinha e uma salada, um verde, um tomate, um pepino e tudo mais. Pessoal, primeira coisa, para você evitar com que o carboidrato faça mal para você. Primeiro, diminuir quantidade e colocar ele na ordem certa. Primeiro, forre o seu estômago com um belo prato de salada. A gente tem o costume de colocar tudo junto, né? Então aqui tá o arroz, tá o feijão, aqui tá a salada e aqui tá a mistura. Aí você pega um pouquinho de cada, põe na boca. Aí vai misturando e vai entrando. Só que muitas vezes o carboidrato tem primeiro. Vai colocando ali, vai o carboidrato, tal. E aí o que acontece? Os picos de insulina. Forre seu estômago primeiro com fibras. Encha, faz aquele pratão de salada. Se você está querendo perder calorias, não abuse muito no azeite, apesar da gordura ser importante também, tá? Mas não abuse tanto, porque um fio de azeite razoável tem mais de 100 calorias, enquanto um limão ali tem basicamente quase nada de calorias. Você também tem que saber fazer cálculos, porque o seu corpo, perder peso é déficit calórico, ganhar peso, ganhar massa muscular é superávit calórico. Então você tem que saber mais ou menos o que é isso. Como que eu vou saber isso? Através de uma avaliação de bioimpedância com um nutricionista, né? Um nutrólogo e tudo mais, né? Uma avaliação ali feita através de dobras cutâneas e tudo mais, mas aí você tem que procurar um profissional aí, né? Não dá pra você fazer só aquele cálculo, isso, mais isso, mais isso. Pessoal, isso não funciona, tá bom? Então existem alguns equipamentos aí que favorecem a você ter uma resposta mais exata para você saber qual que é a sua média de taxa de metabolismo basal, que a gente chama. Qual que é a média que o seu corpo consome por dia. Então eu sei que se eu quero perder peso, também não adianta você tirar muito de uma vez. Vamos pensar aqui.
Uma pessoa que tem uma taxa metabólica basal de 1.200 calorias por dia, ou seja, seu corpo durante o dia ele consome uma média para manter 1.200 calorias. Quer emagrecer? Vamos tirar 200 calorias? Vamos cair para 1.000? Você baixa um pouco, gradativamente, não é uma coisa que você vai perder de hoje para amanhã, mas gradativamente você vai perdendo. Mantém a taxa de proteína, nós vamos falar daqui a pouco proteína, reforçar isso para vocês. Tem que manter a taxa de proteína, porque se você não manter a taxa de proteína, você vai perder massa muscular junto nessa perda de peso. Se você perder a massa muscular junto, você vai diminuir sua taxa do metabolismo basal. Próxima vez que você medir lá, seu metabolismo que tinha 1.200 calorias, agora ele só tem 1.000. E você tinha baixado de 1.200 para 1.000 calorias, ou seja, você já não está perdendo mais peso nenhum. E se você perder mais massa muscular ainda, daqui a pouco você está comendo menos e engordando. É o que acontece muitas vezes quando você vai nesses spas aí, que você tem um déficit muito grande de calorias, mais exercício, mais diuréticos, mais chá pra não sei o que, tal, você perde peso pra caramba. Aí você começa a voltar o peso. A outra vez que você vai lá, você já não emagrece tanto. Na outra vez você já quase nem emagrece. Na outra vez você pode até engordar. Tudo tem que estar em equilíbrio. Então primeiro forra o prato, um belo prato de salada, principalmente dá um foco principalmente nos verdes, tá? Pode ir pro tomate, pode ir pro pepino, essas coisas que são mais leves de calorias também, tá? E ali vai forrar de fibras. Segundo passo, proteína. Vai para proteína, daqui a pouco eu falo para você quando você tem que consumir. Vai para proteína e depois você fecha, se necessário, mas sempre interessando um pouquinho de carboidrato. Não é legal ficar sem também não, tá? Porque o carboidrato ele vai te dar uma energia legal. A proteína ela demora mais de ser metabolizada, de ser digerida no seu estômago. Então às vezes você vai ter um pouco mais de fadiga. E aí o carboidrato ele já vai te dar um pouco mais de energia. Compensa isso. Mas uma proporçãozinha pequena. O problema, muitas vezes, do prato do povo brasileiro eu tenho uma porção de arroz, eu tenho uma porção de feijão, aí eu tenho um purê de batata, ou eu tenho umas mandioca, tudo isso é carboidrato. Então são 2, 3 fontes de carboidrato, não, é uma fonte de carboidrato ali no final. Então ou é uma mandioca, ou é uma batata doce, ou é um arroz, se possível um arroz integral, ou alguns legumes mesmo, né, que você poderia estar fazendo também um purê, alguma coisa assim. Então isso tudo a gente tem que pensar, é carboidrato, é a fonte que eu vou usar no final. Você vai perder peso, quando você quer. Se você não quer perder peso, você aumenta um pouco o nível de carboidrato, mas sempre vai para o carboidrato de boa qualidade, tá? Porque não é só aumento de peso, aumento de massa muscular, é saúde que a gente tem que pensar. E tudo aquilo que é mais rústico tem ainda mais nutrientes, tem mais fibras, tem mais minerais, tem mais vitaminas, tudo ali você vai encontrar com uma concentração um pouco maior. E a gente sabe que os nossos alimentos hoje estão cada vez mais empobrecidos, e cada vez que eles são polidos, menos ainda, tá? Então carboidrato, principalmente os integrais e de último caso. Porque mesmo que falte, putz, eu estou consumindo um pouquinho lá, mas e se faltar? E se for pouco? Seu próprio corpo produz o carboidrato através do processo chamado gliconeogênese. Tá? Então não se preocupe quanto a isso, porque isso aí seu próprio corpo produz isso, tá? Através de outras fontes que não são carboidratos, que vem então da proteína ou vem da gordura. E aí ele vai produzir isso também. Prestem atenção que existem aminoácidos essenciais, aminoácidos são as quebras das proteínas, que nós vamos falar daqui a pouco. Existem ácidos graxos essenciais, ou seja, gorduras essenciais. Tudo que é essencial é que o meu corpo eu sou obrigado a consumir, porque o meu corpo não produz. E não existe carboidrato essencial. Por quê? Porque se faltar carboidrato, meu corpo sabe produzir. Pessoal, vai na época dos neandertais, vai na época dos homens da caverna. Eles não plantavam, não tinha essa época da colheita. Era sair para matar animal. Então eles comiam o quê? A maior parte do que eles comiam era gordura. Era gordura e um pouco de carne. Até porque a carne estragava, o que ficava mais era gordura, que durava mais. Né? Então, e o que eles tinham? Era isso como alimentação, não tinha carboidrato. Mas como que o corpo ia viver sem carboidrato? Porque o nosso corpo produz através desse processo chamado gliconeogênese. Ok? Então, carboidrato, principal fonte de energia. Vamos deixar ali os bolos de lado. Pô, é carboidrato, filho. Né? As bolachinhas de lado, carboidrato. Arroz branco é carboidrato. As batatas é carboidrato. Se você come aquelas batatinhas fritas, meu, que porcaria aquilo lá. Frita com óleo do imperador amarelo. Faz 20 anos que usa a mesma gordura. Os refrigerantes, ali é cheio de açúcar, carboidrato. Tá? Meu, e tem muito, fora todo o resto das químicas que tem ali. O pãozinho branco, carboidrato. Ué, não pode comer mais nada. Vai numa quitanda e vê se tem tudo isso aí lá. Vê se não tem um monte de frutas, verduras, legumes. Mas eu gosto de um pão. Então aprenda a fazer um pão com farinhas mais rústicas. Ou vai para um pãozinho mais integral, tudo bem. Se você não é alérgico a glúten, não tem problema.
Porque existem pessoas que são intolerantes a glúten, aí não dá para entrar na farinha branca, não dá para entrar na farinha de trigo, no trigo. Então, em vez de você comer um pãozinho branco ali, come um pãozinho ali integral, já melhor. Come aquele pãozinho cheio de fibra, cheio de castanhas, de nuts e tudo mais, melhor, porque ali tem algumas fibrazinhas aí, ele tem nutriente. Tudo aquilo que vai ficando polido vai gerar, não tem nada que preste, caloria vazia, enche a barriga, aumenta a glicose, aumenta a insulina, gera diabetes, não te traz nada que preste, só te enche, e vai ficar aquela coisa estufado, vai ficar aquela coisa fermentando. Então vai para uma coisinha mais integral que vai ser muito melhor para vocês, ok? Vamos falar então, energia imediata, reserva de energia, que como eu falei, esse carboidrato ele vai ser armazenado no fígado e nos músculos através de um negócio chamado glicogênio. É a pessoa que vai para academia cedo, aí ela quer comer alguma coisa rápida ali para dar energia rápida. Pessoal, a energia que realmente está no seu músculo, ela faz 6 ou 8 horas atrás que ela deveria ter sido consumida, para ela ser transformada pelo processo da glicose e ser armazenada em forma de glicogênio ali no fígado e nos músculos. Então você tem que jantar uma quantidade de um carboidrato decente para no outro dia de manhã você ter a energia nos músculos para fazer exercício, tá? E se eu malhar tarde, então você tem que fazer um almoço legal, com certa quantidade de carboidrato para chegar no final do dia, 4, 6 horas depois, você tem glicogênio produzido no seu músculo, você tem energia, ok? Função cerebral. O cérebro depende principalmente da glicose, que é um tipo de carboidrato, né? Como fonte de energia. Por isso que a gente não pode parar. Mesmo que ele produza o processo da gliconeogênese, a glicose, ela é um alimento para o cérebro. Inclusive por isso que normalmente os gordinhos são mais felizes. Porque ele tem um cérebro mais nutrido. Então ele gera mais. O carboidrato gera mais relaxamento. O açúcar te dá um relaxamento. Por isso que uma pessoa, quando não tá legal, eles dão ali água com açúcar, né? Porque acalma. Só que se você consumir um carboidrato mais rústico, ele vai acalmar do mesmo jeito e vai trazer benefícios para você. Então pensa nisso. Vamos falar um pouquinho de proteínas. Proteínas são compostos de aminoácidos, pessoal. Vocês vão ver, mas tem aminoácido e outra tem proteína. Aminoácidos é o conjunto de aminoácidos que formam a proteína. A proteína é uma macromolécula, então é quebrada em partículas que são os aminoácidos. Existem 8 aminoácidos essenciais que eu preciso consumir e existem alguns outros que o meu próprio corpo produz dentro de uma deficiência, de uma necessidade, tá? Proteína, pessoal, é importante demais. Eu falo que você tem que diminuir carboidrato, mas você não pode faltar com a sua proteína. Porque se você faltar com a proteína, você perde massa muscular. Perdendo massa muscular, e não é só a massa muscular. Entenda que a proteína é responsável pela construção e reparação de tecidos. Todo o processo de estrutura do seu corpo precisa de determinados tipos de aminoácidos, né, que vão formar a proteína. Então, toda a estrutura do seu corpo precisa. Inclusive, por exemplo, cabelo, pele, unha, tudo, os órgãos precisam das proteínas, né, os músculos precisam, as articulações precisam, toda a estrutura. Então, tanto para a parte de construir uma nova estrutura que está sendo consumida ali por um processo de oxidação, então colocar uma proteína boa para ajudar no processo de reparação ou construção é importante demais. Só que as pessoas, mais de 70% do povo brasileiro não consome a quantidade mínima para manter a sua estrutura. Por isso que o pessoal vai perdendo muita massa muscular ao longo da vida e aí muitos entram em problema. Você sabe que o idoso hoje, o mais indicado, qualquer exercício que ele faça, o mais indicado para ele é musculação. Para ele ganhar massa muscular. Só que para ele ganhar massa muscular, ele tem que fazer o exercício e tem que ter o alimento para nutrir o músculo, para o músculo começar a ocorrer o processo da hipertrofia. Né? Então o que está acontecendo? As pessoas hoje mais idosas, existem pesquisas hoje falando que se você vai internado num centro de intensivo, né, de tratamento, numa UTI, a maior parte das pessoas que conseguem sair da UTI é as pessoas que tinham massa muscular, principalmente em membros inferiores. Consegue ter energia para ajudar para recuperar o corpo nos processos aí das doenças que se manifestaram. A pessoa que entra lá com baixa massa muscular em membros inferiores, isso acorda você que é homem, que vai para academia e só fica fazendo membros superiores, acorde que se você for internado numa UTI por alguma coisa meio grave e não tiver musculatura de perna, é bem provável que você não saia. Vai morrer com aquele bração, com aquele peitão, aquelas costonas, mas porque membros inferiores é o principal lugar onde você vai ser utilizado essa energia para ajudar a reparar seu corpo ali. E outra coisa, homens, para você que não malha membros inferiores, sabia que para você ganhar até mesmo estrutura muscular na parte dos membros superiores, você tem que malhar perna?
Você malhando perna, você ganha braço, você sabia disso? Nossa, agora você falou besteira, não tem nada a ver. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você malha a perna, e isso malha falando com intensidade, com exercício, não é pra ir lá na academia e ficar fazendo graça, você termina o treino sem cair uma gota de suor, respirando normalmente, isso não é treino, você está perdendo massa muscular, entendam isso. Se você está indo pra academia e não está saindo ali de uma forma ou outra, meio que arregaçado, peguei pesadaço, você está perdendo músculo, você não está ganhando músculo, entenda disso. Tá? Você precisa utilizar uma força que seu músculo não tem, ou seja, jogar uma certa carga com orientação do profissional, tudo gradativo, mas uma carga que seu corpo não está muito acostumado a fazer. Para quê? Para que ele fale, ele está precisando de mais força. Vamos gerar um crescimento muscular, que a gente chama de hipertrofia, para que quando ele precisar de novo, a gente tenha força para levantar isso que ele está pedindo. Aí você ganha massa muscular. A maior parte das pessoas vão na academia, eu vou na academia, não adianta nada. Você tá fazendo treino vagabundo, você tá de bate-papo, você tá com o celular na mão, cria vergonha na cara, vai pra malhar de verdade, tá? E saia dali, se alimente direito, porque não adianta você utilizar a energia do seu músculo para fazer o exercício, sair dali e ficar só nas porcarias. Vai alimentar o quê do músculo? E aí ele vai só perdendo. Então entendam isso, proteína é importante. Qual que é o cálculo de proteína que a gente deve fazer? Pessoal, eu tô colocando uma média. Para você que já malha pra caramba, você trabalha pesado, você já tem uma estrutura, você precisa de mais. Eu estou colocando uma média de uma pessoa aí que faz um exercício 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma intensidade média, tá? Mulher, você tem que consumir no mínimo 1 grama de proteína por quilo de peso, até 1,4, 1,5 gramas, só se fazer seu cálculo aí. 1 a 1,5, vamos colocar para facilitar aqui, de 1 a 1,5 grama por quilo de peso. Então vamos pensar que a mulher tem 50 quilos. 50 quilos vezes 1 grama, você tem que consumir 50 gramas de proteína por dia. A gente vai explicar sobre a proteína, o que são essas 50 gramas. Eu quero 1,5, tenho 50 quilos. Então você tem que fazer ali 50 vezes 1,5, 75. Tá? Então 75 gramas. Mas 75 gramas é um bife. Um bife com 100 gramas de frango tem 22 gramas, 25 gramas de proteína no máximo. Um bife de filé, um fígado tem 25, 26. Um ovo inteiro tem 5 a 6 gramas de proteína. Então não é 50 gramas, 75 gramas de carne ou de ovo, é de proteína. A carne contém proteína, não é só proteína. O ovo contém proteína, não é só proteína. Então você tem que saber quanto de proteína tem em cada alimento. Né? Eu sou vegano. Tudo bem, então você vai lá para suas lentilhas, suas ervilhas e tudo mais, mas tem que analisar quanto que tem em 100 gramas de lentilha, quanto tem de proteína. Tem tanto. Bom, tem que bater essa meta aqui. Divide nas suas alimentações e pronto. Então de manhã, o que você já poderia começar o dia? 2 ovos. Né? Você que é homem, 3 ovos tranquilamente. Pode consumir os 3 ovos inteiros. Porque eu preciso de bastante proteína, porque eu estou fazendo musculação, estou pegando pesado, tal. 2 ovos, 3 ovos inteiros e mais 2 claras, porque a clara é que contém mais proteína. A gema já contém mais gordura, mas são gorduras boas, que seu corpo também precisa. Lembra da base da pirâmide? Que a metade dela é gordura? A gordura do ovo é uma das mais indicadas. Mas ela é rica em colesterol. E quem falou que colesterol é ruim? Vai acompanhando a gente aí que um dia, eu já coloquei vários vídeos aí, mas daqui a pouco você vê os vídeos que eu coloco aí sobre colesterol. Você está totalmente enganado sobre colesterol. Você está achando que ele é bandido, ele é mocinho. Então... E a mulher entre 1 e 1,5, faz o seu cálculo aí e começa a ver os alimentos quanto tem de proteína. Bate essa meta por dia, se vira. Chegou a noite, ainda falta 30 gramas, se vira. Uma das formas que a gente faz para você é muito, às vezes, porque eu falei de uma mulher com 50 quilos. E quem está acima do peso um pouquinho? Quem está com 70, com 100 quilos? Olha o quanto que vai ter que aumentar de proteína. Nossa, mas ela já está vai aumentar a proteína, vai engordar. Não vai engordar. Aí que tá, ajuda a emagrecer. Entendam isso, ajuda a emagrecer. O que mais faz a pessoa engordar é o carboidrato. O que gera esteatose no fígado é carboidrato. O que gera mais ou menos o aumento da glicose, muitas vezes o aumento do LDL, que é considerado o colesterol ruim, é carboidrato, excessos. Tá? E gordura ruim, né? Os óleos vegetais aí que ficam em ômega 6 também, que aumentam o processo inflamatório do seu corpo. Entende? Porque a partir do momento que você consome muito carboidrato, aumenta a glicose, você tem pico de insulina, seu corpo começa a inflamar. E se começa a inflamar, vai o quê? Vai começar a entupir sua veia, porque o colesterol vai ali para tentar corrigir um processo inflamatório ali, aí ele fica como bandido. Então presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Então a proteína, mulher de 1 a 1,5, homem
1,4 até 1,6, até 2. Às vezes tem cara maior, assim, mais grande, ou que faz atividades mais intensas, trabalho pesado, trabalha na construção civil, trabalha ali no campo, precisa de 2 gramas e meio, às vezes até mais de proteína. O fisiculturista consome 3, 4 gramas mais de proteína por quilo de peso. É proteína pra caramba, pessoal. Tá? Então, bate a meta de proteína. Por quê? Porque a proteína tem muitas funções. A função, então, de construção e reparação de todos os tecidos do seu corpo. Funções enzimáticas e hormonal. O seu corpo não produz hormônio se não tiver a proteína adequada ali. Tá? Então, é importante. Enzimas e hormônios são proteínas que regulam o processo metabólico e fisiológico. Por isso que a proteína ajuda a acelerar seu metabolismo também, fazendo com que você possa comer depois um pouco mais, tá? E ele também é uma energia alternativa. A partir do momento que faltou energia do carboidrato, vai ser utilizada a energia da proteína. E aí, se você não consumir uma quantidade de carboidrato, que você precisou dela também para uma fonte de energia, ele vai consumir a sua proteína, ou seja, você vai precisar de mais proteína ainda para não faltar para o seu músculo. Entendeu? Por isso que muitas vezes a gente supre nessa carência do carboidrato que a gente vai diminuir, a gente coloca um pouco mais de gordura, porque gordura tem mais que o dobro de calorias. Carboidrato tem 4 calorias por grama. Proteína tem 4 calorias por grama. Gordura tem 9 calorias por grama. Por isso que ela fica mais tempo no corpo armazenada, que ela só vai ser utilizada quando acabou a fonte de carboidrato, acabou a fonte de proteína, aí vamos quebrar a gordura em partículas menores e utilizar como fonte de energia. Então por isso que aumentou o consumo de gordura, porque gordura tem benefícios. Gordura boa, tá? Vamos falar um pouquinho das gorduras, então. O que são gorduras ruins e gorduras boas? Gorduras ruins, principalmente as gorduras vegetais, os óleos vegetais. Eu sei que vai ter um monte de gente controversa, porque antigamente era assim, a margarina, tem um monte de gente aí que fala, não, margarina é bom, porque antigamente era... Pessoal, não é. Não é, tá bom? Vai ver pesquisa, entra no Google acadêmico, tá? E pesquisa lá, margarina, malefícios. Dá uma olhada ali para você ver estudos científicos, médicos, indexados, tudo ali. Margarina tem uma molécula de diferença de um plástico. É gordura boa? Não. Se você entrar com a manteiga, é melhor. Lógico, se você conseguir entrar com a manteiga... Ah, mas é gordura saturada. Pessoal, a gente tem que quebrar um pouco esse padrão de saturado, polissaturado, monossaturado, tudo mais, porque existem diferenças. Por exemplo, um óleo de coco. O óleo de coco, você vê que no frio ele se condensa também. O azeite de oliva ele já não se condensa, mas o óleo de coco sim. A gordura de porco também. Você vê que numa temperatura mais coisa ela fica condensada. Seus avós, seus bisavós, tudo armazenava-se na banha de porco. Tudo era frito na banha de porco. O tempero para fazer seu arroz era na banha de porco. Era frito na banha de porco. O tempero do seu feijão era na banha de porco. Desculpa. Esqueci de pegar água aqui. Então, pessoal, o que acontece? Existe o que a gente chama de triglicérides, né, de cadeia alta, média e baixa, né? Existem essas... Óleo de coco, ele é de cadeia média. Azeite de oliva é de cadeia média. Ômega 3 é de cadeia média. Eles não são armazenados no seu organismo. Eles entram como fonte de energia. Então, para completar lá o carboidrato, um pouquinho que você consumiu, você consumiu um pouquinho integral, e aí você coloca uma quantidade a mais de gordura ali. Pessoal, aquilo ali vai nutrir o seu corpo, vai nutrir seu cérebro, vai ajudar as suas mitocôndrias para formar ATP, vai ajudar o seu colesterol a alimentar seu coração, você vai ter mais disposição, você vai ter mais energia, consumindo menos quantidade de calorias, né? Com menos quantidade de alimentos, porque a gordura vai suprir essa quantidade ali. Então, cuidado com os óleos de soja, milho, girassol e canola, porque a partir do momento que você esquenta eles se tornam trans. Trans é antinutriente, toma cuidado com isso. Tudo que tiver um Tzinho, pode olhar que tem um Tzinho embaixo. Muitos dos alimentos que consomem Tzinho com um círculo amarelo, tá? Ali é gordura trans. Meu, isso aí é antinutriente. Além de não estar te colocando nada que presta, ele está tirando o que você tem ali de bom no seu corpo. E outra, os óleos vegetais, eles são ricos em ômega 6. Existe ômega 3, ômega 6, ômega 9. Ômega 3 é anti-inflamatório, é antioxidante, é nutriente para o seu corpo. Ômega 6, ele é inflamatório. Mas a gente encontra mais ômega 6 nas coisas do que ômega 3. Então, uma média até saudável ainda, que seu corpo
passa de boa, é uma média de 4 ômega 6 para 1 ômega 3. Aí no seu corpo fala, não, com esse ômega 3 que eu ainda compenso. Você encontra mais alimentos com ômega 6 do que ômega 3. Isso seria ideal. Isso lá atrás era essa média, 4, 6 para 1, 3. Hoje está uma média de 40 ômega 6 para 1 ômega 3. Olha a necessidade de consumir ômega 3 e diminuir o consumo de ômega 6. Porque o que está acontecendo com esse aumento de 40 aqui, 10 vezes mais do que deveria de ômega 6 e mantendo a mesma coisinha, e quando não está diminuindo ainda o ômega 3, você está aumentando os processos inflamatórios no seu corpo. A partir do momento que você aumenta o processo inflamatório do seu corpo começa a se oxidar. Você começa a envelhecer, você começa a gerar estagnações, você começa a ficar doente cada vez mais cedo. É aquele idoso que um está levantando para fazer uma caminhada e outro está levantando para pegar a cadeira de roda porque não consegue fazer mais nada. É um que está se alimentando super bem, com cognição, sabendo o que está fazendo, e o outro que está perdido ali com Alzheimer. Tudo começa nisso, pessoal. Ah, mas é porque eu tive Alzheimer que eu tinha tendência, viu? Existe um negócio, uma das minhas pós-graduações que eu estudei, se chama nutrigenética e nutrigenômica. Você pode ter uma expressão, uma tendência a desenvolver tal coisa, mas através do alimento você consegue mudar a expressão gênica, ou seja, você consegue mudar aquilo que você poderia desenvolver e fazer com que seu corpo não desenvolva. E sabe o que acontece? Você já começa a não passar isso para os próximos descendentes. Olha que coisa maravilhosa. Mas as pessoas, mas meu pai morreu de pressão alta, minha mãe morreu de pressão alta, meu avô morreu de pressão alta, eu também vou morrer. Tá, você tá fazendo a mesma merda que eles estavam fazendo? Vai passar mal, vai morrer. Viu? Com certeza, parabéns por você dar sequência na saga aí das besteiras que estavam acontecendo. Você não precisa morrer daquilo que seus pais e seus avós morreram, só que você sabe que você tem que ter uma mudança que eles não fizeram. Mas é que eu gosto de tal coisa. Então morre, filha da mãe. Então morre. Eu falo muito com meus alunos, eu brinco às vezes com meu paciente, falo, viu, isso aqui tá te matando. Mas eu gosto. Então tá bom, morre. Vai de falar assim, eu falo, é você que tá fazendo. Então, presta atenção, gorduras são importantes, tá? E existem gorduras de cadeia curta, média e longa. Óleo de coco, azeite de oliva de boa qualidade, ômega 3, são gorduras maravilhosas, seu corpo vai agradecer, tá? Faz bem demais. Uma dieta cetogênica, onde é basicamente excluído o carboidrato, aumenta-se o consumo de gordura. Aí o corpo começa a apresentar um negócio chamado cetose. Cetose é uma energia que vem através da gordura pela falta do carboidrato. E sabe de uma coisa? Quando você faz uma dieta, quando você faz um jejum intermitente mais prolongado, seu corpo começa a entrar num estado de cetose. Você ganha uma energia. Mas você não está falando que carboidrato gera energia? Sim, ele gera energia. Mas a cetose também te dá uma energia tremenda. E vou falar uma coisa para você. É uma energia que parece que você está vivo, parece que tirou uma carga do seu corpo de peso, aquele cansaço, aquela fadiga. Sabe por quê? Porque toda vez que você come o carboidrato, quem faz esse processo aí para transformar em glicose é o seu pâncreas. Então o seu pâncreas fica o tempo inteiro ali, trabalhando. Carboidrato chegando e ele lá, cansado. E lá, produzindo glicose. Quando você diminui, ou você faz jejum intermitente, o pâncreas fala assim, eu posso descansar? Ótimo, isso traz benefício para o seu corpo maravilhoso. Você diminui sua taxa de glicemia, você diminui o açúcar do seu sangue, seu pâncreas descansa, seu corpo descansa. Quando você consome gordura, seu pâncreas fala, tem outra fonte de energia, não preciso produzir aqui a glicose. Ele fica tranquilo. E aí aquela energia que seu corpo estava precisando aqui, que não veio do carboidrato, começa a vir através da cetose. Por isso, dieta cetogênica. A gente utiliza, muitas pessoas que querem perder peso rápido, que perde peso muito rápido. E vai falar assim, mas daí a pessoa fica fadigada. Fica nada. Ganha uma energia maravilhosa. Entendam isso, tá? Mas isso é uma coisa que você fazer de vez em quando. Não precisa viver só de dieta cetogênica, que eu tô falando para vocês. Mas de vez em quando o seu corpo agradece muito por um descansinho do seu pâncreas ali. Outra importância da gordura. Pessoal, existem 4 vitaminas importantíssimas. Uma delas, na verdade, é um hormônio, que a gente chama de ADEC, que é a vitamina A, D, E e K. Vitamina A tem muito a ver com a visão, a vitamina A tem muito a ver com a pele, tem vários benefícios que são os carotenos, né? Os carotenoides, que é muito importante na prevenção tanto de câncer de mama como de câncer de próstata. Então tem muitas coisas importantes aí. São antioxidantes importantíssimos também.
ok? A vitamina D, pessoal, a vitamina D, 1/3 do seu corpo precisa da vitamina D. Você tem 1/10 do seu corpo precisa da vitamina D. 2.300 genes do seu corpo precisam da vitamina D. E, apesar do nome dele chamado colicalciferol, tem uma ação sobre o cálcio, ele tem a ver com a ação nutricional do cérebro, ajuda na produção, porque ele é um hormônio, era um hormônio, ele ajuda na produção de testosterona, nos hormônios femininos e tudo mais. O sistema imunológico, pessoal. Na próxima live, a gente vai estar falando para vocês sobre vamos entrar em algumas vitaminas e alguns minerais. A gente vai detalhar a vitamina D, vitamina C, vamos falar ali do zinco, a importância do magnésio, nós vamos falar da B12, da B9, nós vamos detalhar algumas coisas para vocês, falar, eu preciso desse negócio aí. Eu estou sentindo exatamente esse negócio aí. Então, a vitamina A, D, a vitamina E, que é um antioxidante importantíssimo, e a vitamina K, que tem muito a ver com a coagulação do sangue, elas não funcionam, elas não são utilizadas no organismo se não tiver gordura. Aquelas pessoas que têm uma tendência a zerar a gordura no corpo, ela tem quase que uma deficiência do carreamento da vitamina A, D, E e K. Uma outra coisa que atrapalha também na absorção dessas vitaminas são as pessoas que retiraram vesícula. As pessoas que retiraram vesícula, e tá numa moda de tirar vesícula, qualquer coisa que acontece, tira vesícula, tá cheio de pedra, tá cheio de pedra. Complicado, né? Eu não vou entrar nesse assunto agora aqui, porque eu vou entrar com muitas controvérsias aqui. Inclusive, a gente teve pacientes aqui que estavam para retirar a vesícula, fizemos um tratamento com ele veio aqui, a vesícula não tem mais nada de pedras lá. Fizemos um tratamento de limpeza, detox, e isso nunca vão falar para vocês. Porque tem perigo, não sei o quê, ok. E aí, quando você tira a vesícula, não tem perigo nenhum. Quando você tira a vesícula, você vai ter um monte de complicação, inclusive diminuição da absorção. Você não tem absorção de vitamina A, D e K. Agora fala para mim, se você que está assistindo aqui, fala para mim, quero que você interaja comigo aqui. Alguém daqui já tirou a vesícula? Responda aí para mim. Se alguém daqui já tirou a vesícula. Deixa eu colocar aqui. Vai lá. Escreve aí embaixo para mim. Alguém daqui tirou a vesícula já, não? Ou conhece alguém que retirou a vesícula? Escreve aí para mim. Interage comigo, pessoal. Só eu falo aqui, pelo amor de Deus. Eu só vejo aqui que vocês entraram. Conversa comigo. Escreve aí embaixo. Tirou a vesícula ou não? Sim ou não? Não. Que bom. Que bom. Não. Tem alguém que tirou? Acho que não, né? Que bom. Que bom que vocês estão com vesícula. Muita gente retirando vesícula. Sua mãe. Então deixa eu falar uma coisa para você, Márcia. Sua mãe toma um negócio chamado Oxibili ou sais biliares? Foi passado isso para ela? Foi passado, Sérgio? Para sua mãe também? Tá, sabe por quê? A maior parte retiram e não passam esses sais, que é o que simula os sais biliares. E o que acontece? Se você não tem esses sais biliares, você não absorve vitamina A, D, E e K. Ou seja, está desenvolvendo problemas de pele, problemas de processo de carotenoides ali, ou seja, você está mais propício a desenvolver talvez alguns cânceres. Você também está diminuindo nutrição da visão, apesar que a visão tem, ou a vitamina A tem uma importância gigantesca, mas também tem a luteína e a zeaxantina, que tem esses problemas também, tá? Se você não está fazendo a suplementação de oxbili ou de sais biliares, você está falando para o seu corpo, vai logo para casa. Porque a vitamina D tem uma importância no seu sistema imune gigantesca. Não sei se você sabe, na época do Covid, na Alemanha foi feita uma pesquisa com 700 e poucas pessoas que estavam internadas quando estavam no ápice do Covid. Todas elas que estavam acima de 70, a vitamina D no organismo, estavam lá no hospital, porque lembra que tinha quarentena, você chegava lá, estava com Covid, você não podia sair de lá, 40 dias. Né? Estavam lá porque foi levar alguém que estava passando mal, fez o teste, também estava com Covid, não podia sair de lá, mas não estava sentindo sintoma nenhum. Todas as pessoas que estavam na faixa de 40, 50, teve uma leve gripinha, mas nada muito significativo. 30, 40, já estava passando mal, 20 e pouco já estava entubado. Todos os que estavam com vitamina D abaixo de 17, todos morreram. Todos. Isso foi feita uma pesquisa com todos com Covid. Ou seja, o pessoal ficou preocupado com vacina. O pessoal ficou preocupado em, nossa, tem que chegar logo a vacina. Quando que falaram que se aumentasse a vitamina D, você poderia fazer com que muitos que morreram não tivessem morrido? Presta atenção, muitos morreram porque estavam com vitamina D baixa. Mas sabe por que não falam isso? Porque vitamina D, se for na farmácia por manipulação, é baratinho para comprar, não dá lucro.
tá? Com os bilhões que foram vendidos essas vacinas. Não estou falando que você não deva tomar vacina, estou falando do que você poderia ter feito para prevenir também. Tá? Muitas das pessoas que morreram é porque tinham baixa vitamina D. E a maior parte das pessoas que chega com a gente, chega com 20, 20 e pouco, e muitas vezes passa no profissional lá e ele fala que tá bom. Sua vitamina D tem que estar entre 60 e 100. Nós vamos falar isso na próxima live. Semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da noite, a gente vai estar falando isso. Tá? Pessoal, tem que estar com ela entre 60 e 100. É a mesma coisa as pessoas, nós vamos falar disso também, da vitamina B12 na próxima live. Você acredita que a vitamina B12 está lá entre 180, eu estou dando um exemplo, tá? Cada laboratório às vezes muda um pouquinho. 180 a 890, 900 é a vitamina B12. Aí tá com 200 e pouco, 300, tá bom. Tá bom é 900, 1000, 1100. Aí que tá bom. E sabe o que estava para acontecer recentemente, pessoal? Estavam querendo baixar a vitamina B12 para 300, o ideal. Pessoal, eles querem você doente. Eles querem você com problema neurológico, porque a vitamina B12 age diretamente no neurológico. Quantas pessoas aqui a gente tratou de depressão dando B12? Chegou no B12, melhorou aquilo lá, acabou a depressão. Acabou crise de ansiedade. Acabou crise de pânico. Porque com a B12 de 100 e pouco, 200, você não tem controle emocional. Você não tem controle ali na parte emocional. Pelo amor de Deus. Ah, mas isso a gente vai estar falando na próxima live. Então, pessoal, carboidratos, proteínas e gorduras têm importância sim. O que é um azeite de oliva de boa qualidade? Tem que ser extra virgem, tem que ser prensado a frio, tudo isso está escrito lá no azeite, né? É obrigatório. Ele tem que estar em vidro, o vidro tem que ser escuro e a acidez dele de 0,5 para baixo. Porque o próprio nome diz, ácido. Tudo que é ácido me oxida, tudo que é mais alcalino ele me deixa com mais saúde. Então, um azeite de boa qualidade é 0,2, 0,3 de acidez é excelente. Vidro escuro, excelente. Só que é sempre interessante você procurar os azeites importados. Sabe por quê? Porque é outra palhaçada. Você sabia que aqui no Brasil, se você colocar 15% de azeite de oliva, você já pode colocar no rótulo ali azeite de oliva. Não é nem aqueles que você encontra lá escrito assim, óleos mistos com azeite de oliva. Tem ali com 15, não sei o quê. Tem muitos azeites de oliva que está escrito azeite de oliva, em destaque. As pessoas não estão acostumadas a olhar, às vezes, coisinhas nas entrelinhas ali, e às vezes tem 15%, 20% de azeite de oliva, e você está achando que você está consumindo azeite de oliva, está consumindo óleo de soja, está consumindo um monte de óleo porcaria. Tá? E já lá fora, isso é oliva, é 100% azeite de oliva. Então é interessante você estar consumindo um azeite importado aí. Os azeites portugueses, existem vários aí, né, que são inteiros italianos, portugueses e tudo mais. Ok? Quanto aos óleos, é importante aumentar um pouco o consumo. Entre um óleo de soja e uma banha de porco, infelizmente eu vou falar para você, fica com a banha de porco. Ah, mulher, a gordura é saturada. Pessoal, seus avós não morreram de problema no coração. Você está morrendo de problema no coração por causa desses óleos aí. Você sabe que depois, de mais ou menos uns 7 anos depois que foi introduzido os óleos vegetais nos supermercados e tudo mais, que aí começaram a acontecer os problemas cardíacos. Antigamente não tinha isso. Tinha problema de desgaste natural pelos esforços que eram muito mais, né? Mas a parte de inflamatória do coração, os problemas ali de cardíacos, se deram depois da introdução dos óleos vegetais aí. Então, reflita um pouquinho se a saúde dos seus avós não era melhor que a sua nos dias de hoje. Se eles tinham mais dores do que você tem nos dias de hoje. Presta atenção, processos inflamatórios. Aumente o consumo de ômega 3 de boa qualidade. Quer uma dica de ômega 3 de boa qualidade? Esses baratinhos que você encontra aí, nessas farmacinhas aí de rede aí, a maior parte é tudo vagabundo. Eu sei porque eu faço teste. Existem alguns testes que a gente faz. Um dos testes é de você pegar um copinho de isopor, você coloca um pouquinho de água morna, estoura uma cápsula e joga ali nessa água morninha, não é água muito quente, é uma água morninha, coloca no meio copinho de isopor, espreme ali esse ômega 3 ali daquela cápsula oleosa, porque ele é um óleo, tá? E deixa um tempinho. Se ele corroer o copinho, é um bom ômega 3. Se não corroer, é vagabundo. Uma outra forma de você analisar o ômega 3 é você pegar uma cápsula de ômega 3, chegar à noite e colocar no freezer da sua geladeira. E outro dia você pegar essa cápsula e ver. Se ela estiver congelada, ela não é um ômega 3. Se ela não estiver congelada, ela pode ser ômega 3. Outra coisa, quando você for comprar ômega 3, não compre aqueles potes transparentes. Ah, mas tá tão bonita as cápsulas lá dentro, deve ser um ômega 3 bom. Não é. E mesmo que fosse, já está oxidado, porque o ômega 3 ele se oxida com a luz. Da mesma forma o azeite de oliva. O azeite de oliva ele se oxida com a luz.
Então, por isso que a gente fala para você comprar em vidro escuro. E o ômega 3, ele tem que vir num vidro opaco também, tá? Porque, e outra coisa, quando você abrir e cheirar, ele não deve ter cheiro. Você abre assim, nossa, cheiro de peixe, aí isso é bom. Não, ele está oxidado. Pensa comigo, se você já foi num rio alguma vez, já pescou, ou você foi numa peixaria, se você pega um peixe fresco, ele não tem cheiro nenhum. Você acabou de pescar um peixe, pode cheirar ele, não tem cheiro nenhum. Deixa ele um tempo ali oxidando no sol ou fora da geladeira. Meu, o fedor é medonho. Se você está sentindo esse cheiro do pote ali, é porque aquele produto está oxidado. Ou seja, não vai te trazer os benefícios que você espera ali, ok? Então ele não tem que ter cheiro, o vidro tem que ser escuro, não pode congelar. Por que não pode congelar? Da onde vem o ômega 3? O ômega 3 vem lá das geleiras, dos peixes de águas frias, onde ele vai nas partes profundas dos mares, dos rios lá e consome os plânctons que tem lá. Esses plânctons vão gerar o ômega 3. E sabe por que eles consomem esses plânctons? Para não congelar o seu interior. Eles estão na área de gelo. Para não congelar o seu corpo, para não congelar seu sangue, eles consomem aqueles plânctons que mantêm o sangue sem congelar. Então o ômega 3, quando você coloca ele na geladeira e ele congela, é porque não é ômega 3, é óleo de peixe. Everton, eu como salmão. Parabéns, é um ótimo alimento. Não significa que ele esteja rico em ômega 3. O salmão que você está consumindo veio das áreas geladas ou ele é produzido aqui em cativeiro, aqui próximo de você? Se for produzido em cativeiro, não tem ômega 3. É um bom alimento? É, não tem ômega 3. Entenderam? Então a gente tem que saber algumas coisas. A gente está sendo enganado muito. Então o ômega 3 de boa qualidade, ele não é muito barato, porque vem da puta que pariu, desculpa a palavra. Vem de longe. Dá trabalho para gerar aquilo. Aí você quer achar uns ômega 3 com 120 capas por 30 conto? Para, você está tentando se enganar. Não existe isso. Ok? Então presta atenção nisso. Ômega 3 de boa qualidade, azeite de oliva de boa qualidade, tá? Manteiga em vez de margarina. Ok? Manteiga. E se você ainda consumir uma manteiga ghee, você quer uma dica de fazer uma manteiga ghee? Às vezes você encontra nesses atacadistas, às vezes saquinho de manteiga, que nem saco de leite, só que é de manteiga. Tá lá, você vê que ele tá duro, porque ele tá naquela parte refrigerada. Leva para sua casa, pega uma panelona e põe aquela manteiga de 1 quilo, 1 litro ali, e põe ali. Lógico, se ligar o fogo, ele vai derreter. É óbvio isso. Aí você vai ver que vai começar a espumar. Aquele espumar é a lactose do leite, né? Porque a manteiga é feita também do leite, ali, é gordura. Então ali começa a fermentar. Você vai tirando aquilo lá. Sabe o que você está tirando ali? Você está tirando a porcaria do leite. Você está tirando a porcaria da manteiga. E você está deixando a manteiga mais purificada. A manteiga ghee é a manteiga purificada. Então você pode comprar essa manteiga sem sal, porque o sal que está lá é um sal vagabundo, coloca ali, derrete, e aí conforme ela for saindo aquelas coisas brancas, aquela tipo vai fermentando ali, vai saindo uma espuma. Você pega uma escumadeira e vai tirando aquela espuma, joga fora. Aquilo ali é o veneno. Você vai ter uma manteiga de excelente qualidade que tem benefício para o seu coração e para o seu cérebro que você não tem noção. Tá? Benefício para o seu corpo, para suas articulações, para a parte de restauração do seu corpo. Meu, é maravilhoso aquilo ali. Então você pode fazer isso. Porque se você comprar um potinho de manteiga ghee, de 200 gramas lá, você vai pagar caro. Aquilo lá, você faz uns 4, 5 potinhos daquilo ali e não sai o preço de um potinho. E é a mesma coisa. Aí se você quer salgar ele com sal, você põe um salzinho rosa ali, raladinho, aí você coloca um salzinho decente ali. Ah, eu quero fazer com orégano, você coloca um orégano ali, aí você faz o tempero que você quiser da sua manteiga. Olha que legal, né? Então é uma dica que fica para você aí, para você consumir óleos bons, diminui os carboidratos, principalmente corta os carboidratos simples, para com esse açúcar branco aí que tá ferrando com você, começa a consumir os açúcares mais naturais, o açúcar das frutas, mas consumindo a fruta e não tomando suco. Aumenta um pouco a ingesta de proteína, porque com certeza você vai fazer seu cálculo aí e você vai ver que você não está consumindo a proteína necessária. Aí você vai ganhar massa muscular, você vai diminuir taxa de gordura, você vai ter mais disposição, vai utilizar a energia da gordura e aí você vai ver que aquela gordura não está te enchendo a pancinha, está enchendo a pancinha seu pãozinho. É o macarrão, tá? É o excesso da batata, mais o macarrão, mais a mandioca, tá? Que não é tão ruim, mas o excesso dela vai transformar nisso. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostando desse bate-papo que a gente está tendo aí às terças-feiras à noite, né? E a próxima semana nós vamos entrar de cabeça em micronutrientes. A gente vai falar das vitaminas e dos minerais. Pessoal, a gente fala de macro, porque são moléculas grandes que têm que ser quebradas no nosso organismo para ser utilizado como fonte de energia, né? E a gente vai falar agora das micros, que são as que utilizam um pouquinho, mas que têm uma importância gigantesca.
tá? Então, vocês vão ver que de muitas vitaminas aí, que se você estiver fazendo uma suplementação ou uma alimentação rica naquilo lá, você muda muitas vezes a patologia ou a sensação que você está sentindo aí, tá bom? Pessoal, peço para vocês que continuem enviando para os seus grupos de WhatsApp o nosso link, né? A gente vai colocar aqui no grupo de novo, né? Ou aqui você vê sempre aqui no nosso Instagram aqui. Manda para o pessoal para ele trazer mais pessoas aqui, para estar tendo essa informação também. Né? A gente está dedicando um tempo aqui, eu podia estar lá em casa agora com a minha filhota e está esperando. Eu chego, ela já se joga no meu braço, oh, delícia. Eu podia estar lá com ela, mas eu estou aqui para ajudar a transformar o seu conhecimento aí, para a gente conseguir fazer diferença na vida das pessoas. Então me dá essa força de mandar essa mensagem para mais pessoas e para que a gente consiga levar mais informação. A gente precisa mudar o mundo, pessoal, a gente precisa se unir. Não é competição mais. É ajudar, é transformar o mundo num mundo melhor, num mundo mais saudável, num mundo mais natural. E a gente não ficar tão dependente hoje da indústria farmacêutica. Tá? Então, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a sua vida. Cuidado com a sua alimentação, muda a forma de consumir lá. Vai lá primeiro para salada, proteína, fecha depois com um pouquinho de carboidrato, não vai ter problema nenhum. Você vai se sentir bem, você vai emagrecer, você vai ganhar saúde, disposição e pode ter certeza, seu corpo vai agradecer. Fica com Deus. E até a semana que vem, não percam. Terça-feira que vem temos um compromisso de novo. Grande abraço para você. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado. É um prazer estar passando isso para vocês aqui. Pode ter certeza. Eu passo isso com muito coração. Pode ter certeza disso. Até mais.